sou o aluno Mar Pedro dos Anjos, o GRR 2018-3507, e esse aqui é uma atividade da disciplina de Sistemas de Controle da professora Fabiana para o curso de Engenharia de Energia. Então, nessa atividade, eu peguei o artigo Controle PID autoajustável em ventiladores industriais visando eficiência energética. O objetivo, então, desse trabalho foi o de apresentar alguns conceitos relacionados a controladores PID dentro, então, do universo da engenharia de energia, envolvendo, então, algum quesito do universo de energia, né? Então, principalmente para a gente conseguir aprender um pouco mais na prática os conceitos que foram levantados nessa disciplina de sistemas de controle. Então, aplicar todo o que foi visto dentro da matéria para que a gente consiga entender no dia a dia como então que os sistemas de controle podem nos ajudar para melhorar nos processos principalmente focados na gestão de energia. Então, o artigo ele foi dividido em 5 partes. Ele começa então com uma primeira sessão, fazendo um pouco da introdução do assunto, sobre o que está acontecendo, sobre qual é o objetivo do trabalho, o que foi mensurado, como foi desenvolvido, a lógica de pensamento e a metodologia usada nele. Posteriormente, ele fala um pouco então sobre ventiladores industriais e nomeia um pouco os conceitos por trás dessa variável. Depois ele fala, então, na seção 3, um pouco mais sobre os controladores PID autoajustáveis, aprofundando um pouco mais sobre o que é isso e o motivo, o porquê de usar, então, esse autoajuste, principalmente aplicado a esse projeto. Na quarta sessão, então, a gente tem os resultados e na quinta sessão, a gente tem, então, as conclusões. Introdução. Então, com a globalização, também com o aumento da competitividade, a gente teve, então, um impacto muito grande na qualidade do produto final. Então, quanto mais tecnologia a gente está empregando nos nossos processos, na nossa indústria, quanto mais globalizado tá, mais compartilhado tá essa tecnologia, mais a gente vai ter um mercado competitivo. Isso impacta diretamente no que a gente vai entregar na ponta para o nosso cliente. Isso vem muito de encontro, então, com uma problemática energética. Muitas vezes a gente pensa só em desenvolver tecnologia, implementar processos cada vez mais complexos, mas a gente não pensa necessariamente em processos eficientes de forma energética, pensando na energia em si do processo. O autor, então, elenca que, na época da escrita do artigo, 45,5% de toda a energia elétrica consumida no país está no setor industrial. Muitas vezes isso pode ser cortado em várias partes se a gente for levar em consideração que a eficiência energética em si é um tema muito pouco abordado dentro de indústrias, principalmente de pequeno e médio porte. Hoje a gente tem indústrias de grande porte com projetos bem robustos de eficiência energética, mas na maior parte das indústrias a gente tem um negligenciamento muito grande de eficiência de processo. Então, quando a gente fala de controladores, o uso dele é amplamente abordado na indústria, no contexto industrial, porém, muitas vezes ele não é visando a economia de energia, e sim visando controlar algum processo, minimizar algum outro tipo de coisa, mas quando o enfoque direto em economia de energia, às vezes ele é negligenciado de fato. E com certeza isso é reflexo da falta, então, de profissionais que apresentam essa visão de um escopo geral do processo, que de fato é o profissional, o engenheiro de energia, né? Que enxerga o processo como um todo de ponta a ponta dentro de uma indústria. Então, nesse artigo foi utilizado então o sistema PID autoajustável, que foi experimentado o seguinte, abordando então esse controle de ventiladores industriais para o processo, né?
A conclusão, de fato, é que observou-se, então, uma economia substancial, além de que a análise de ventiladores industriais é muito importante, porque esses sistemas, eles são grandes fontes desse consumo industrial, então boa parte dessa porcentagem ali da energia elétrica consumida apresentada anteriormente vem, de fato, desses ventiladores, desses sistemas de ventilação. Então, aperfeiçoar eles traz, de fato, grandes benefícios. Falando um pouco agora mais sobre ventiladores industriais, a gente pode elencar que a ventilação industrial ela é essencial para o controle de diversos parâmetros. E a gente pode elencar eles como, principalmente, a temperatura, a distribuição do ar, a umidade e também a eliminação de agentes contaminantes ou poluentes. Dentre eles, a gente pode elencar gases, odores, micro-organismos, outros tipos de poluição que podem estar circundando aí dentro do contexto industrial. E além disso, quando a gente faz a eliminação desses tipos de poluição, a gente tem que fazer um tratamento posterior para que a gente possa exaurir isso para a atmosfera. A gente não pode simplesmente só jogar isso para fora. Então, uma boa ventilação industrial ela traz com conforto térmico aos trabalhadores e principalmente ela dá condições dignas de trabalho. Muitos processos geram diversos gases tóxicos. A gente não pode deixar com que esses gases permaneçam no mesmo local de trabalho que seres humanos que estão ali fazendo o seu trabalho rotineiro de dia a dia, né? Então, ele vai permitir que o ambiente esteja em condições adequadas para que esses processos ocorram trivialmente, para que o dia a dia no chão de fábrica ocorra de maneira normal. Elencando agora os sistemas de ventilação, existem pelo menos dois sistemas de ventilação, um sistema que é o geral e outro que é o sistema local exaustor. Então, esse sistema geral, muitas vezes, ele vai proporcionar, então, essa ventilação integral do ambiente, por completo, né? E ele pode ser tanto de forma natural, a gente usar de janelas, de espaços que façam essa ventilação de maneira forçada, ou diluidora, né? A diluidora, ela vai ser quando a gente não tem um processo mecânico natural acontecendo ali. Então, a diluidora, ela pode acontecer através de alguns processos. Processo de insuflação, exaustão, ou então de insuflação e exaustão combinada, né? Ele vai então manter o conforto do ambiente, a saúde humana e principalmente conservar os equipamentos do ambiente para que não ocorra esses desgastes, ou que pelo menos a gente minimize os desgastes dos equipamentos, aumentando a vida útil deles. Falando agora mais a fundo dessa local exaustora, ela vai visar então captar o ar da fonte poluidora e retirar ele do ambiente. Então, de fato, está fazendo exaustão ali dos ares que estão poluindo ali, da parte poluidora, de fato, que está dentro da indústria. Esse ar ele deve ser, então, tratado para depois ser devolvido para a atmosfera, né? E essa classificação dá principalmente pelos seus rotores, sendo eles, pode ser tanto centrífuga, mista ou axial. Os centrífugos, eles vão operar, então, em pequena vazão e com grande pressão. E a principal característica deles é que o caminho, então, que essa partícula passa e percorre para ser exaurida para fora, ele vai ser perpendicular ao eixo do rotor. E nesse caso, aqui no artigo, foi usado um ventilador, então, de 400 milímetros de diâmetro e 2 cavalos de potência. As axiais, então, elas operam, elas trabalham em grandes vazões e com pequenas pressões. E, então, a trajetória dessa partícula ela tem um formato de hélice em uma superfície de revolução. E nesse caso, o ventilador usado possui 680 milímetros de diâmetro com 1,5 cavalos de potência. Aqui então a gente tem fotos, então, um de um ventilador centrífugo e outro de um ventilador axial. A gente pode ver então nesse ventilador centrífugo, ó, essa perpendicularidade aqui que estava elencando. Então a gente tem essa questão do eixo do rotor fazer esses 90 graus ali com a partícula, então, do agente poluidor, né?
E aqui, então, o ventilador axial, ele tem toda essa superfície de revolução aqui, em formato de cilindro, e ele vai passando e tal. Então, são formas diferentes da gente abordar sistemas de exaustão industrial. Agora, falando do controlador autoajustável, quando a gente fala de controlador PID, a gente fala, então, de controlar principalmente como a gente vai colocar a variável de saída, né, dentro de um processo. Então, a gente tem um processo, a gente coloca um controlador, e a partir do controle proporcional, derivativo e integral, a gente consegue minimizar os picos exacerbados que a gente tem com o controlador derivativo. A gente consegue controlar, minimizar e tender a zero o erro estacionário com o controlador integral, e também com o controlador proporcional minimizar esse erro desde o princípio, né? Só que assim, quando a gente fala de um controlador fixo, que é amplamente usado na indústria, ele é usado de maneira simples, com uma eficiência e com resultados satisfatórios. No entanto, alguns aspectos de sintonia são quesitos para serem estudados, para serem mais aprofundados e aperfeiçoados para esses tipos de aparelhos. Aí que entra esse quesito de ser autoajustável. Então, esses modelos de autoajuste são desenvolvidos principalmente para simplificar esse processo. Isso pode ser complexo, mas com o modelo a gente consegue deixar ele de forma simples. Aqui a gente tem então o método da relé. Então, ele utiliza então essa não linearidade da relé para fazer uma realimentação do sistema, né? E ela apresenta algumas características bem importantes que vão mostrar os motivos e os porquês da gente conseguir utilizar esse método como um autoajuste dentro dos controladores PID. Então, agora falando um pouco das características, ela vai ser bem simples de projetar, porque a gente vai integrar então uma CLP junto, uma relé ali. Ela economiza tempo de projeto, porque ela não vai precisar explicitar um modelo para esse processo. A variável de controle próxima do valor desejado na fase de estimação. Então, acontece que na fase de ajuste não tem um desligamento do processo por inteiro. Então, acaba ajudando bastante nesse quesito. Então, e também a gente tem uma fácil comunicação com CLPs, porque muitos já têm embutido um controlador PID. Então, isso torna mais fácil de fazer essa integração desses processos. Aqui, ó, a gente tem, então, nessa figura 3, um sistema de realimentação através da relé. O que acontece? A gente tem a entrada normal, isso aqui é um sistema de realimentação como qualquer outro. A gente tem um processo acontecendo ali, só que antes o EDT, ele passa, então, pela relé. E dependendo de como for essa resposta, sai um UDT diferente. Então, a gente gera uma saída, um Y de T, diferente dependendo de como, da não linearidade dessa relé. Aqui, a gente vai trabalhar na relé com esterese. Então, a gente tem esse limite de esterese com menos epsilon para até um mais epsilon. Então, a gente vai ter uma lógica aqui, que dependendo dos valores que a gente tiver dessa entrada aqui, desse EDT, a relé vai então reagir de uma forma não linear, e a partir disso a gente consegue então fazer os autoajustes dentro desse processo. Então, o que é interessante? Dependendo então da entrada desse input que a gente tem da variável que a gente vai controlar, que nesse caso vai ser essa vazão de, de, de ar que a gente vai estar controlando, a relé, como ela não é linear, ela vai ter esses tipos de respostas. Então, por exemplo, se ultrapassar o limite de epsilon, de d, ela vai ter uma resposta. Se não ultrapassar, ela vai estar dentro de outro limite, vai ter outra resposta. Então, no próximo slide, eu vou mostrar um pouco como funciona essa lógica aqui. Então, se a gente tem aqui a gente tem uma lógica da relé para a gente entender um pouco mais como vai ser a resposta do EDT em função desse EDT. Se a gente tem o EDT, o módulo de EDT maior então que esse epsilon e o EDT maior do que zero, então a gente vai ter o UDT valendo D. O que isso significa? O módulo aqui é maior do que o epsilon. E além disso, ele vai ser maior do que zero. Se ele é maior do que epsilon, maior do que zero, a gente vai ter então o D
saindo como esse valor da relé. Partindo para a próxima operação lógica. Se a gente tem um módulo de EDT maior que zero, mas o EDT menor que zero, a gente tem o contrário. Então, vai estar o EDT menos D. Por quê? O módulo ele é maior que o valor de epsilon. Então, é alguma coisa inteira entre zero e aqui, certo? Mas agora o epsilon, esse EDT ele é negativo. Então, porque ele é menor que zero. Então, quer dizer que ele está para cá, nesse lado aqui. Então, ele vai dar o valor de menos D. Agora, se a gente tem um EDT menor do que epsilon e o de t-1 igual a D, então, em t-1 ele vai ter o valor exatamente de D, então a gente vai chamar esse U de T de D, que é o que está acontecendo aqui, ó. E a gente vai ter a mesma lógica, então, quando o de T igual a menos D, que a gente vai ter, então, a resposta valendo menos D. Então, a partir dessa lógica de relé, a gente chega a uma não linearidade, a gente tem um gráfico que não é contínuo, né? Tem essas quebras aí, e a partir disso, a partir dessa esterese, a gente chega nessas respostas de autoajuste que vão, então, melhorar o nosso sistema. A princípio, a gente quer que isso melhore, né? E a gente vai, então, a partir de agora, visualizar um pouco melhor o que está acontecendo aqui dentro desse caso aqui que aconteceu no experimento desse artigo. Então, aqui, ó, o que dá para a gente ver aqui de interessante? A saída UDT da relé, ela vai ter um formato de onda quadrado. Então, ela vai gerar esse tipo de onda aqui. Por consequência, por ter baixa frequência, a saída desse processo, ela acaba sendo, então, gerando um formato de onda quase senoidal, mas dá para a gente dizer que sai, então, um formato senoidal. Ele tem uma característica senoidal. Então, ele dá uma certa... então, ele simplifica, então, um pouco mais o nosso processo para que a gente consiga ter respostas melhores. A partir, então, do uso da relé para a gente fazer esse controle com o PID, juntamente com a relé. Então, com isso, a gente consegue elaborar esse algoritmo de autoajuste do PID juntamente com a CLP da relé. O mesmo, então, foi executado tanto para um ventilador centrífugo quanto para um ventilador axial. Posteriormente, a gente vai conseguir ver os resultados disso. As respostas foram tanto analisadas em formato de resposta rápida quanto lenta. Mesmo assim, mas, no entanto, a resposta lenta foi escolhida para a gente conseguir fazer, então, essa análise econômica de eficiência energética, pois não houve, principalmente, um sobressinal e também não houve essas mudanças abruptas e agudas de velocidade. A gente tem um resultado mais visível e real do que a gente está vendo. E os ensaios eles foram feitos de duas formas. A primeira forma seria a forma convencional. A gente ia colocar um damper, esse damper restringe a passagem de ar, só que ele fica lá, independentemente da vazão que você vai pôr lá, o damper vai restringir a mesma quantidade de ar. E isso acaba, então, dependendo da vazão, a gente vai ter alguns impactos mecânicos, a gente vai ter coleta, então, de agentes poluidores em certas partes, acaba incrustando lá algum tipo de substância. E isso acaba, então, deteriorando o nosso material de uma forma que não é muito legal esse processo. Com o PID, ele vai variar em função da velocidade com o inversor. Então, fica sempre... a vazão ela vai sempre sair na margem que a gente deseja. Então, se aumenta a vazão, a gente consegue abrir um pouco mais, restringir mais, para que saia a velocidade, saia a quantidade necessária para que a gente não tenha acúmulo de sujeira, para que a gente não tenha problemas mecânicos e que a ventilação ocorra de uma maneira melhor. Então, aqui, ó, a gente tem as respostas rápidas. A gente pode ver que tem essa subida de vazão muito, muito abrupta aqui. Então, a gente tem alguns picos de set points. A gente tem esse set point aqui em 1, depois um set point 1.3, depois volta para um set point aqui em 0.8. A gente vê, então, essa velocidade média radial aqui com uma velocidade radial em metros cúbicos por segundo. A gente tem algumas respostas muito abruptas e acaba influenciando um pouco na nossa resposta. Mesmo assim, a gente consegue ver um tipo de estabilização no set point bem interessante, que mostra dessa eficiência, então, do nosso controle. Assim. Agora, então, essa resposta lenta é um pouco mais interessante, a gente não tem algo tão abrupto, tão
tão direto, e principalmente a gente não tem um overshoot aqui. Se a gente tivesse overshoot, principalmente a gente fala de vazão de ar, a gente muito provavelmente teria acarretaria um problema mecânico bem sério, assim. Então, a gente passar muito forte do 1, a gente acaba com um impacto muito forte ali na saída. Então, é interessante essa resposta lenta para que a gente consiga fazer algo mais suave ali, principalmente porque a gente está tratando de vazão de ar, a gente tem uma vazão máxima forte ali, com pressões. Então, é interessante a gente analisar isso em resposta lenta. Agora vamos então direto para essa análise econômica de energia do ventilador, agora primeiro centrífugo. Então, para cada set point, 1.2 e 1.5. Quando a gente está em damper, a gente tem um consumo de quilowatt-hora para 1 de 1,506. Ponto para o PID, a gente tem um consumo de 0,0274. Isso gerou uma economia de 81,81%, uma economia muito grande. Agora, o set point, então, para 1.2, a gente passa para 15,39, com PID de 0,0479. A gente continua, então, com 70% mais ou menos de economia de energia. E para 1,5, a gente tem 1,59 e um PID de 0,0895, com 43,71% de economia. A gente consegue ver visivelmente aqui que quanto maior a vazão de ar, menos a gente vai estar economizando. O damper, ele está mantendo uma linearidade, uma constância ali, ele está subindo só na casa das centenas ali nos centésimos ali, nos milésimos, desculpa. Então, a gente tem variações mínimas ali no damper de consumo, mas para P&D para vazões menores, a gente tem uma economia gigantesca, assim, quase de 82%, basicamente. Quando a gente vai agora para a análise de ventilador axial, a gente tem um set point de 1.8, 2.7 e 3.5. O damper apresenta algumas variações maiores aqui. Ele vai de 0,2268 e na primeira, então, 0,2268 para 0,0221. A gente tem uma economia de 90%. Agora, vou indo para um set point de 2.7. 0,1773 e 0,0389. Uma economia de 78,06%. E agora o damper para 3.5, 0,1684, 0,0704, 58,19% de economia. A gente consegue ver aqui a mesma lógica. A gente aumenta o consumo de forma quase linear aqui para o P&D, quando a gente vê com o aumento dessa vazão máxima. No entanto, o damper aqui está inclusive diminuindo um pouco quando a gente aumenta a vazão. E isso impacta diretamente então na porcentagem de economia de energia aqui, que vai caindo de 90% até mais ou menos uns 60%. Mesmo assim, a gente tem uma economia de energia extremamente significativa a partir então do PID descontrole autoajustável. Então aqui a gente pode concluir basicamente que a gente teve uma economia significativa com esse uso desse controlador PID autoajustável, e principalmente aqui, ó, quanto menor a vazão, a gente tem uma maior economia. E principalmente isso devido à menor velocidade do motor, a gente consegue gerar então uma maior economia. Além de menos uso de energia, a gente tem principalmente um melhor controle de vazão em faixas de operação. Então, o ajuste para a real necessidade do sistema. Então, a gente ajusta para o sistema naquele momento. Ele se autoajusta para o sistema da forma como ele está operando naquele momento. Ele não fica estático como o damper fica. Então, o damper gasta a mesma energia para mesmo, independentemente da quantidade de vazão que está entrando ali. Então, ele acaba por minimizar essas perturbações, principalmente por acúmulo de sujeira nos dutos. A gente consegue melhorar, então, essa comunicação de como vai sair a vazão de ar ali. E também a gente pode afirmar, por fim, que o uso do controlador trouxe economia de energia, um controle mais completo do total de vazão e também um aumento dessa robustez às perturbações que ocorrem em sistemas de ventilação. Então, de fato, a gente viu aqui que o uso, então, desses controles, do controle PID, e nesse caso, do controle PID autoajustável, nesse contexto de processo industrial, ele é muito válido, ele é muito benéfico para o ambiente da engenharia de energia,
para todo esse contexto, para esse universo da engenharia de energia. Ele traz uma eficiência energética na prática, aplicando conceitos reais, aplicando operações de forma reais, para que a gente gere dinamicidade no nosso sistema. E a partir de cada parâmetro, a gente consegue, então, avaliar como que a gente vai implementar processos cada vez mais eficientes, tirando cada vez mais eficiência de energia, minimizando problemas mecânicos, problemas de manutenção de máquina, e a partir disso a gente consegue gerar mais economia para a nossa fábrica, gerar um melhor custo de investimento, um retorno de investimento, e isso é o que a gente quer dentro da engenharia, otimizar processos e resolver problemas. A referência aqui utilizada, então, foi esse artigo do Felipe de Azevedo Guimarães, que foi apresentado, então, no segundo Congresso Brasileiro de Eficiência Energética em 2007. Esse, então, que é o controle PID autoajustável em ventiladores industriais visando eficiência energética. Muito obrigado e é isso.